Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Que o Senhor conceda a você um dia abençoado, que você seja bem-sucedido no que fizer, em nome de Jesus. Eu quero orar para darmos início ao nosso estudo de hoje. Se Deus quiser, terminaremos o nosso estudo sobre a condenação de todos os homens. E nunca é demais dizer que esse é um estudo nos 3 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos. E esse estudo termina no capítulo 3, versículo 23, quando o apóstolo Paulo chega à conclusão final sobre toda essa dissertação que ele faz, nos capítulos 1, 2 e 3, dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê graça. Fale conosco, Senhor, nos ensine, use, Senhor, esses estudos tão simples, mas fiéis à palavra do Senhor, para nos ensinar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, então, iniciando o nosso estudo, nós terminamos o estudo passado dizendo que os crentes não serão salvos por suas obras. É a verdade. Salvação não é através das nossas obras, mas nós seremos recompensados de acordo com elas. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10. Então, os crentes não serão salvos pelas obras, mas serão recompensados por elas, de acordo com elas. A boa obra só será aceita se o pecador aceitar Jesus como seu salvador pessoal, mediante a fé, sem obras. Amém? Deu para entender? A boa obra de quem quer que seja só será aceita se essa pessoa aceitar ou tiver aceitado Jesus como seu salvador. E não será levado em conta o bem praticado pelos pecadores que rejeitaram a graça de Deus. Veja bem, todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador, receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, né, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que é um pecador, terá os seus pecados todos perdoados. Isso não será levado em conta. Mas, do outro lado, há aqueles que rejeitarem Jesus como seu Salvador pessoal, aqueles que rejeitarem se arrepender, ou seja, reconhecer que estão errados, reconhecer que Deus tem razão. As suas boas obras, o bem que ele praticou não será levado em conta lá no juízo final. Mas como Deus faz isso? Como que Deus faz isso? Bem, ele considera todos os judeus como depravados, da mesma forma que ele considera todos os gentios como depravados. Aí que entra o capítulo 3 agora. Nós entramos agora no capítulo 3 da condenação de todos os homens. Demos esse preâmbulo para entrarmos agora nesse capítulo. Nós vamos no capítulo 3, do versículo 1 até o 24. Por quê? Porque essa é a conclusão do que o apóstolo Paulo disse até agora. Capítulo 1, a rejeição, ele fala sobre a rejeição dos gentios, ou seja, de todos aqueles que não são judeus. Capítulo 2, a rejeição dos judeus, e agora a conclusão do capítulo 3. Então, no primeiro capítulo, repetindo, Paulo mostrou que os gentios estavam condenados e eram indesculpáveis. No capítulo 2, que os judeus, da mesma forma, estavam condenados e eram indesculpáveis. Agora, nos 23 primeiros versículos do capítulo 3, o apóstolo Paulo reúne judeus e gentios.
Agora ele une os dois e mostra que não há diferença entre eles, porque todos pecaram. São indesculpáveis, porque os gentios, aqueles que não são judeus, eu e você, nós rejeitamos a luz das obras de Deus. Romanos 1:20 está escrito, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. E os judeus? Os judeus rejeitaram a luz da palavra de Deus. Eles possuíam os oráculos do Deus eterno, os oráculos do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas. Tudo isso foi entregue a eles, mas eles rejeitaram a luz da palavra de Deus. Romanos 2:17-21. Mas, se você diz que é judeu, confia na lei, se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, judeu, você que é judeu, pois que ensina aos outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Nos 12 primeiros capítulos, ou versículos, perdão, Paulo faz 4 perguntas e ele mesmo responde. Que vantagem tem o judeu na circuncisão? É a primeira pergunta. E o próprio Paulo responde, no versículo 1, que não, nenhuma. Segunda pergunta, Deus é infiel porque o homem é infiel? Não, também não. Versículo 3, que vai falar sobre isso. E a terceira pergunta, se o pecado do homem recomenda a justiça de Deus, Deus é injusto ao punir o homem por esse pecar? Ou seja, se o meu pecado coloca em ênfase, dá ênfase, coloca a glória de Deus, então é bom pecar, diz Paulo. E ele mesmo responde, não, de forma nenhuma. Como? Se você que conheceu ao Senhor dos Senhores, o juiz eterno, Deus Criador, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, pode viver ainda pecando? Quarto, os judeus são melhores do que os gentios? E aí ele conclui, A conclusão é que o Senhor, Deus, Pai, o Criador, não faz acepção de pessoas e deseja justificar todos os que creem. E essa, então, é a conclusão final a que se chega. O mundo inteiro é culpado diante de Deus. A Bíblia diz que todos são indesculpáveis. No Antigo Testamento está escrito, todas as almas são minhas, disse Deus. A alma do Pai, assim a alma do Pai como a alma do Filho. A alma que pecar, esta morrerá. O mundo inteiro é culpado diante de Deus. O mundo inteiro, todas as pessoas são más. Não há distinção, diz a palavra de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Imagina, tira Jesus de lado. Jesus foi o único ser humano que não pecou. Ele é santo, santo,
Santo. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. E ele então pôde dar-se a si mesmo, ele pôde oferecer o sacrifício de si mesmo na cruz pelos nossos pecados. Então tira Jesus de lado, ele não tem pecado. O resto, as outras pessoas, todas as outras pessoas que já viveram neste mundo, todas as pessoas que vivem atualmente neste mundo, inclusive eu e você, e todas as pessoas que vão viver neste mundo, que nem nasceram ainda, pecaram. Todos pecaram. Aqueles que não nasceram vão pecar. Não tem jeito. Há em nós uma escravidão ao pecado, sabe? Que faz com que nós, mesmo que não queiramos, nós pequemos. Nem mesmo quando a gente não quer fazer nada errado, a gente acaba fazendo. Todos pecaram. E por isso, todos, sem exceção, carecem da glória de Deus. Paulo demonstrou que todos pecaram, todos estão sob condenação, todos precisam de salvação. Meu irmão, minha irmã, e lá no fundo, no mais interior do ser humano, o seu espírito clama por ter intimidade com Deus. Mesmo que a pessoa não saiba disso, mesmo que a pessoa, mesmo sabendo, não queira, mesmo que a pessoa se diga ateu, lá no mais profundo do seu ser, existe alguma coisa lá que quer entrar em contato, em comunhão com Deus. Isso é em toda a humanidade, é um fato em toda a humanidade. A palavra de Deus diz que o nosso espírito está mortificado. Até o momento em que você abre o seu coração para Jesus Cristo. E a partir daí o seu espírito é revivido. O homem antigo, o homem velho, o antigo homem, ele passa a ser mortificado. E um novo homem no seu interior, o Espírito Santo, é que passa a ministrar a sua vida. Mas até esse momento, todos precisam de salvação. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus em Romanos 3, 22 e 24, para todos, que é todos, todo mundo, toda a humanidade, para todos e sobre todos para todos, toda a humanidade, mas há um porém, há uma condição, todos os que creem. Então não é todo mundo, são para Deus quer salvar toda a humanidade, mas será salvo todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E esse é o plano de Deus para toda a humanidade. Deus quer salvar. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Jesus Cristo, a palavra personificada, é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e sou a vida. Aquele que crê em mim não morre, mas passa dessa vida para a vida eterna. Eu sou o caminho, lembrei do versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Porque não há distinção, irmãos. Todos somos pecadores, todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus. A glória de Deus é Jesus. E por isso, nele, todo aquele que crê será justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, que você crê pela fé. Amém? Eu espero, sinceramente, que esse estudo venha desanuviar ou tenha vindo tirar algumas dúvidas do seu coração com respeito à sua salvação ou não, com respeito à fé e obras e tantas outras coisas que nós mencionamos durante esses 5 estudos que fizemos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e dê a você a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.